Então, aqui nós temos aonde nós chegamos na aula passada. Primeiro trimestre, demonstração do resultado, chegando ao lucro líquido de 8.300. Esse lucro líquido aumentando o patrimônio líquido mediante a conta lucros retidos. Todo o lucro gerado no primeiro trimestre foi retido porque a empresa não distribuiu participação nos lucros ou distribuiu dividendos perante seus sócios. Vamos então agora avançar para o segundo trimestre. O que ocorre no segundo trimestre, que se espera, é que a empresa tenha novas receitas operacionais, novas despesas operacionais, talvez distribua algum lucro, né? E o que a empresa tiver de lucro no segundo trimestre vai aumentar a conta lucros retidos. O que a empresa distribuir dividendos vai diminuir essa conta lucros retidos. Então, agora, para o segundo trimestre, eu vou até inverter aqui a posição. Vou jogar o primeiro trimestre para a direita. Vou deixar em mais destaque o segundo trimestre. Então, essa conta lucros retidos, que já acumulou o valor de 8.300, agora vai acumular o lucro líquido do segundo trimestre, menos o que a empresa distribui de dividendos, distribui de lucros nesse segundo trimestre. Então, eu vou aqui considerar que na minha célula H12, eu vou ter agora o lucro líquido do segundo trimestre. Tá? E depois eu vou considerar o aspecto da distribuição de lucros como fator diminutivo dos lucros retidos. Então, por enquanto, essa conta lucros retidos do patrimônio líquido já acumulou o lucro líquido do primeiro trimestre e agora vai acumular o lucro líquido do segundo trimestre. E de forma similar ao primeiro trimestre, o lucro líquido do segundo trimestre vai corresponder às suas receitas operacionais, menos todas essas despesas operacionais. Então, a conta lucros retidos já está preparada, não totalmente preparada, mas parcialmente preparada para receber as receitas e despesas no patrimônio líquido. Mas, além de novas receitas e despesas, o que se espera é que essa empresa ela pague parte ou íntegra das suas dívidas operacionais perante fornecedores. Empréstimos bancários pode ter um prazo maior do que um trimestre. Ela pode quitar parte dessa dívida ou não. Mas ela tem dívida perante pessoal, despesas com aluguel que ainda não pagou, despesas diversas que ainda não pagou, e o imposto apurado no primeiro trimestre que ainda não pagou e que deve pagar no segundo trimestre de acordo com o calendário fiscal. Também que se espera que a empresa receba ou na íntegra ou pelo menos em parte do que ela vendeu no primeiro trimestre e ainda não recebeu e que está na conta duplicatas a receber. Bom, o arquivo, aquele arquivo com os exercícios de eventos econômicos, balanço e resultado, nós estamos no exercício número 7. E esse exercício número 7, eu aumentei o enunciado, tratando agora do que ocorre no segundo trimestre. Esse texto aqui, que é a novidade, eu copiei e colei para planilha número 2, de forma a facilitar nosso acompanhamento. Então, vou seguir o passo a passo do que está aqui relativo ao segundo trimestre.
Qualquer dúvida que você tiver, é só me interromper. A empresa quitou no segundo trimestre parte da dívida com os fornecedores. A dívida com os fornecedores era de 14 mil. Desembolsando 9 mil. Então, se desembolsou 9 mil, diminuiu essa dívida de 14 mil para 14 mil menos 9 mil, 5 mil, não é isso? Então, a conta fornecedores vai estar diminuindo em 9 mil. E a conta caixa e bancos também. A empresa está desembolsando 9 mil. Então, temos aqui um evento que não se traduz em novas despesas nem novas receitas. É o pagamento de uma dívida operacional. Então, a demonstração de resultados não é alterada, mas o balanço patrimonial sim. Além disso, comprou mais R$ 1.000 em materiais de consumo com pagamento à vista. Pagamento à vista. Se compra material de consumo, o saldo dessa conta aumenta. Então, começou com 8 mil, ou estava em 8 mil, vai aumentar em 1.000. O passivo fornecedores não vai aumentar porque essa compra está sendo paga à vista, R$ 1.000. Então, caixa e bancos diminuindo em R$ 1.000. Então, tivemos aqui, do ponto de vista contábil, apenas a transformação de um saldo de caixa e bancos em outro saldo, materiais de consumo. Nenhuma conta do passivo foi alterada, nenhuma conta da demonstração resultado. Aliás, ainda em tempo, observem que a demonstração de resultado do segundo trimestre começa zerada, tá? Então, eu esqueço as receitas e despesas do primeiro trimestre, o efeito dessas receitas e despesas já está registrado no balanço patrimonial na conta lucros retivos. Continuando, a empresa recebeu 18 mil, valor extra associado a serviços prestados no passado. Então, prestou serviço no passado e não havia recebido ainda. Está recebendo 18 mil. Esse direito de recebimento está registrado aqui na conta duplicadas a receber. Então, essa conta vai diminuir em 18 mil. Esse valor de 18 mil vai estar aumentando a conta caixa e bancos. Mais um evento sem impacto nas receitas e despesas do trimestre. A empresa quitou suas dívidas passadas com aluguel e pessoal. Dívida passada com o pessoal devia 3 mil. Então, essa conta vai estar zerada. Vamos diminuir 3 mil. O pagamento, diminuição de caixa e bancos, 3 mil. E o mesmo com o aluguel a pagar. Diminuição ou quitação integral dessa dívida, 3 mil. Diminuição de caixa e bancos. Pagou R$ 7 mil referentes a despesas diversas passadas. Então, a empresa também tinha realizado despesas diversas no primeiro trimestre e que não tinham sido pagas ainda. Essa dívida associada a despesas diversas está em 8 mil. Vai estar diminuindo de 8 mil para 1.000, ao pagamento de 7 mil. Então, esse passivo vai diminuir em 7 mil.
mediante pagamento. Então, Caixa e bancos diminuindo em 7 mil. Quitou sua dívida tributária associada ao trimestre anterior. Impostos. Tributos e impostos, havia uma dívida de 8 mil. Essa dívida, então, está sendo quitada. Desembolso de 8 mil. Pagamento, Caixa e bancos. Então, todos esses eventos não se traduzem em receitas nem despesas, mas sim recebimentos de direitos e pagamentos de dívidas operacionais e fiscais. No parágrafo seguinte, eu começo a falar sobre os eventos que se traduziram em receitas e despesas. Tudo isso pode ocorrer ou poderia ter ocorrido simultaneamente. Então, esse registro aqui não está em ordem cronológica, mas todos são eventos do segundo trimestre de operações da empresa. Então, no referido trimestre, as receitas operacionais foram de 95 mil, das quais 30 mil seriam recebidas em data futura. Então, receitas, 95 mil. Já temos, então, que esse impacto dos 95 mil aumentando o lucro, aumentando, então, os lucros retidos. Mas como é que o balanço se mantém equilibrado? Esse 95 mil pode se traduzir integralmente em recebimento, aumento de caixa e bancos, ou integralmente direito e recebimento, futuro, duplicatas a receber, ou uma combinação dos dois. Bom, 30 mil seriam recebidos em data futura, então 30 mil vão se traduzir em aumento da conta clientes. A diferença 65 mil está sendo recebida no próprio trimestre. Então, vamos ter a conta duplicatas a receber aumentando em 30 mil. A conta caixa e bancos aumentando em 65 mil. Então, esse evento aumenta o ativo circulante em duas contas, caixa e bancos e duplicatas a receber. E aumenta o patrimônio líquido mediante o aumento de lucros retidos. As despesas com o pessoal foram de 30 mil, com pagamento de 25 mil no mesmo período. Então, a despesa com o pessoal, 30 mil, pagamento de 25 mil no mesmo período, a diferença 5 mil vai se transformar em conta a pagar no futuro, dívida com o pessoal. Então, despesa com o pessoal, 30 mil. Com pagamento de 25 mil no mesmo período. Então, caixa e bancos diminuindo em 25 mil. Diferença 5 mil se transformando em dívida pessoal a pagar. Essa dívida voltando a surgir. Então, as despesas com o pessoal, já lancei tudo. As despesas com aluguel foram de 9 mil, com pagamento de 6 mil no mesmo trimestre. A diferença, aluguel a pagar, uma dívida. Então, despesa com aluguel, 9 mil, pagamento de 6 mil no mesmo trimestre. Despesa com aluguel, 9 mil. Pagamento de 6 mil. A diferença é 3 mil se transformando em passivo.
Aluguel a pagar no futuro. A empresa consumiu 3.500 de material de consumo. Relembrando, material de consumo, similaridade à conta denominada de estoques. A empresa tem, do ponto de vista contábil, 9.000 material de consumo e vai consumir no trimestre o valor de 3.500. Então, alguém estimou que o material consumido no segundo trimestre, o valor contábil 3.500. Então, esse saldo da conta material de consumo vai diminuir em 3.500. Consumir material é uma despesa. Então, eu tenho aqui despesas com materiais 3.500. A empresa apurou 29.000 em despesas operacionais diversas. Desse valor, 6.000 seriam pagos em período futuro. Então, vamos ter um passivo de 6.000 e vamos ter um desembolso de 23.000 para o pagamento dessas despesas operacionais diversas. Então, despesas operacionais diversas, 29.000. Com pagamento de 23.000, e 6.000 vai ser pago no futuro. É isso? 29.000, 6.000, isso, exatamente. Então, 23.000, pagamento no próprio período. A diferença, despesas diversas aumentando em 6.000. Até aqui tudo tranquilo? Sim, professor. Agora, despesas de depreciação e amortização. Então, temos aqui pelo menos duas despesas com tratamento diferenciado. As despesas com materiais. Toda vez que a empresa entrega estoque ao cliente ou consome material, a contrapartida é lançamento de despesa com produtos, despesa com mercadoria, despesa com material de consumo. Então, essa despesa com material nunca se traduz em dívida. Nem a despesa de DIA, porque a despesa de depreciação e amortização corresponde, na verdade, a duas despesas. A de depreciação do imobilizado, a amortização do intangível, corresponde, na verdade, ao registro, do seu ponto de vista contábil, referente à perda de valor de ativos. Então, não se trata de uma despesa desembolsável, não sai do caixa. As despesas de DIA do segundo trimestre foram iguais às do trimestre anterior. Despesa de DIA do trimestre anterior, 5.000. Então, despesa de DIA, 5.000. Essa despesa vai acumulando no balanço patrimonial, nessa conta com o sinal negativo, depreciação e amortização acumuladas. Então, nessa conta aqui, eu tenho 5.000 e vou adicionar 5.000 referentes à despesa de DIA do segundo trimestre. Tá? Essa despesa de DIA acumulada é a única conta, por enquanto, nosso balanço patrimonial que tem sinal negativo. Ela diminui o valor do ativo não circulante. Próximo, as despesas financeiras também foram iguais no primeiro trimestre, sendo também integralmente pagas no período. Então, o banco vai contabilizar uma despesa financeira de 2.700. E essa despesa não vai gerar dívida, porque vai ser integralmente paga. Diminuição de caixa e bancos. As despesas tributárias foram totalizadas em 9.000,
para serem pagas no trimestre seguinte. Então, de novo, a ideia, de acordo com o calendário fiscal, provavelmente a empresa apura o lucro num período, apura o imposto de renda, mas paga esse imposto de renda e outros impostos no trimestre subsequente, agora terceiro trimestre. Então, as despesas tributárias do segundo trimestre, 9.000 para serem pagas no trimestre seguinte. Então, despesas tributárias, 9.000. Para pagamento do trimestre seguinte, então, impostos a pagar, tributos a pagar, já fechamos o cálculo do lucro. Já lançamos todos os valores de receitas e despesas. Mas, neste caso, diferentemente do primeiro trimestre, a empresa contabilizou e pagou 5.000 em lucros aos sócios. Então, a empresa teve, no primeiro trimestre, lucro de 8.300. No segundo trimestre, lucro de 6.800. Então, já considerou que havia condições e motivos para distribuir uma parte dos lucros aos sócios. Nós podemos chamar de dividendos ou lucros distribuídos, tá? Então, vou colocar aqui dividendos. Esse termo vai aparecer muito nos livros de finanças. Dividendos. Vou colocar entre parênteses como sinônimo, lucros esses lucros distribuídos, 5.000. 5.000. E pagos. Eles impactam o balanço patrimonial, os lucros retidos, da mesma forma como qualquer despesa. Então, eu tenho que considerar aqui que a conta lucros retidos está sofrendo um aumento do lucro líquido e agora tem que registrar que vai sofrer uma diminuição em função dos dividendos do segundo trimestre. Esses dividendos sendo pagos aos sócios, o saldo de caixa e bancos diminui. Tá? Então, é assim que nós fechamos essa parte referente ao segundo trimestre de operações dessa empresa de manutenção predial. Ela alcançou, então, até agora, num semestre, primeiro semestre de operações, um lucro líquido de 6.800 mais 8.300 e distribuiu dividendos de 5.000. Ou seja, ela começou as operações, o seu saldo de lucros retidos no balanço patrimonial estava zerado e esse saldo aumentou em 8.300 por causa do lucro do primeiro trimestre, em 6.800 por causa do lucro do segundo trimestre. E diminuiu em 5.000 por causa da distribuição de lucros de 5.000 no segundo trimestre. Por isso que a conta lucros retidos, que começa zerada, a empresa não existia, agora está com um valor de 10.100. Ok? Então, até agora, a gente viu como diversos eventos contábeis, eventos econômicos, financeiros, como esses eventos impactam a contabilidade da empresa nos seus dois principais relatórios, resultado e balanço patrimonial. Observem que o balanço patrimonial ele é cumulativo, o saldo das suas contas nunca é zerado, a não ser que, por exemplo, a empresa tenha um desembolso de 36.600, aí zera a conta caixa e bancos, ou pague a sua dívida perante fornecedores, aí tem um esvaziamento temporário, tá? Mas o terceiro trimestre, se a gente continuar o exercício e eu montar aqui
premissas do terceiro trimestre, no terceiro trimestre, da mesma forma, eu começo a lançar as receitas e despesas do terceiro trimestre, lanço os seus impactos sobre o balanço e a conta lucros retidos está em 10.100. Vai aumentando com as receitas e vai diminuindo com as despesas, vai diminuindo com a distribuição de lucros ou pagamento de dividendos. Tá? O que se espera no terceiro trimestre, então? Que a empresa receba, pelo menos em parte, os direitos que ela tem, 37 mil duplicatas a receber, que ela, pelo menos em parte, pague suas dívidas originadas em suas operações, dívidas perante fornecedores, pessoal, aluguel, despesas diversas, impostos a pagar. Se ela vai quitar, pelo menos em parte, os empréstimos bancários, isso depende do contrato celebrado entre a empresa e os bancos. Pode ser que esse empréstimo seja para ser pago em 6 meses, em 12 meses. De qualquer forma, é um empréstimo que vai ser pago no prazo de 1 ano. Está no passivo circulante. Empréstimos para serem pagos no horizonte maior do que 1 ano fariam parte do passivo não circulante, que por enquanto está zerado.